Bem, olha aqui de novo. E hoje, segunda-feira, a nossa aula é História e Português. Mas vamos começar com português, certo? Olha só. Hoje o nosso assunto é sinais de pontuação. Mas para que servem sinais de pontuação? Será que eles estão ali por estar? Lembrem-se que eu disse a vocês em sala de aula que os sinais de pontuação eles servem para orientar ao leitor sobre os episódios, para entonar a voz, para dar o timbre, para colocar o receptor dentro daquele universo que a leitura está sendo colocada. Ou seja, se vai ter espanto, se vai ter alegria, né? O motivo do sinal de pontuação é para dar vida a essa leitura, para dar uma entonação, para dar um timbre. Mas vamos ver aqui parte por parte. Sinais de pontuação. Para que serve a pontuação? Bom, no geral, para representar pausa na fala, no caso do ponto e vírgula, do ponto e da vírgula. Toda vez que eu uso esses sinais, eu uso com essa intenção, para dar uma pausa. O ponto, ponto e vírgula e a vírgula. Tudo bem? Outra questão. Na entonação, no caso quando eu vou usar exclamação e interrogação. Então, olha como eu utilizo a minha voz. Eu vou dar um timbre, eu vou dar uma entonação diferenciada em relação aos outros sinais. Então, toda vez que eu vou usar a interrogação, é um tom de pergunta, de exclamação, de espanto, de dúvida, de admiração, de surpresa. Além da pausa na fala, que é dada na voz, os sinais de pontuação reproduzem a escrita. Através da escrita, as nossas emoções, as nossas intenções, os nossos anseios. Então, os sinais de pontuação, eles vão dando essa vida dentro do texto, que é necessário, que é preciso. Quais são esses sinais, minha prova? Temos vários. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, o travessão, as reticências, a vírgula, ponto e vírgulas, aspas e parênteses. Agora, fazendo a ponte com o nosso livro, meus amores, vão aí para a página, no nosso livro, página 40. Na página 40, vocês vão ter, ó, o hífen. O hífen. O hífen é um sinal de pontuação usado para ligar os elementos das palavras compostas, como é o caso de couve-flor, guarda-roupa, beija-flor, entre outras. Ex-presidente, olha aqui o hífen, esse tracinho aqui, ó, que está ligando, ó, dois elementos, duas palavras. E para unir pronomes átonos a verbos, olha aqui, vê-lo-ei, você tem aqui o verbo ver, ó, olha aqui, vê-lo-ei, olha aqui, hífen. Serve também, igualmente, para fazer a translineação de palavras. O que é isso, Pro? Isto é, no fim de uma linha, separar uma palavra em duas partes. Quando você está lá no caderno escrevendo, a palavra não fica incompleta, façamos de conta que você vai em casa, não tem mais espaço. O que é que você faz? Escreve K, tracinho, na outra linha, casa. Companheiro, compa, tracinho, na outra linha, você continua. Então, o hífen ele é utilizado com essas duas finalidades. Primeiro, para fazer a ligação entre palavras compostas. Segundo, na translineação, ou seja, é fazer uma transposição de uma linha para outra através de uma palavra que não está escrita de forma completa. Tudo bem até aí? Voltando o hífen, vamos então voltar aqui para a nossa página 40. Hífen. O hífen é usado para separar os elementos das palavras compostas, como tico-tico, bem-querer, para ligar os pronomes aos verbos, como foi aquele caso que nós vimos agora. Digo-lhe, o verbo é digo-lhe, é o pronome, então está ligado pelo hífen. Peço é o verbo pedir, que está ligado pelo pronome li, através do hífen. Também serve para separar as sílabas de uma palavra, como, por exemplo, peteca e escola. Então, serve também para a separação de palavras. Tudo bem, meus amores? Vamos, então, aqui ver o aspas. Olha aqui o aspas. São usados para realçar certa parte de um texto. Aspas, página 40. As aspas são usadas para destacar as citações, os depoimentos em textos jornalísticos, nome de obras literárias, palavras estrangeiras, entre outras. Olha o exemplo que nós temos aí no nosso livro. O irmão do amigo disse, ao contrário, nosso nome é bem bonito. Repetindo. O irmão do meu amigo disse, ao contrário, nosso nome é bem bonito. Perceba que é na fala de alguém.
O irmão do meu amigo disse, então aspas está chamando a atenção para a fala de uma pessoa dentro da frase. Outro exemplo que eu posso dar. Dom Pedro I disse, 2 pontos. O que foi que ele disse? Independência ou morte. Então, essa frase dita por alguém, ela é aspeada. Ela vai sofrer o quê? Aspas. Certo? Então, toda vez que eu quero destacar citação, um depoimento, texto jornalístico, nós vamos aqui ver exemplos. Você vai ver e você vai ter que aspear. Temos aí, na página 40, uma atividade, certo? Essa atividade vai ficar para casa. Continuando aqui, temos um texto muito interessante. Página 41, pontos de vista. Nesse texto, nós iremos ver a presença de todos os outros sinais que estão aqui. Tudo bem? Então, vamos aí, lendo o texto comigo. Pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando? Respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas, somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, viram uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar o sentido de uma frase, disse as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou, disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza. A guerra começou. Olha nós aí, de novo, disseram as aspas, pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar confusão, conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. Aí entrou eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final, e por fim a discussão. Veja como esse texto é interessante. Ao mesmo tempo que ele se utiliza dos pontos finais para fazer a narrativa de uma história, ele se utiliza da pontuação para a funcionalidade que ela realmente deve dar. Inclusive, no próprio texto, ela diz, para dar clareza, para dar mais clareza ao texto. Então, os sinais de pontuação, ela tem essa perspectiva, ele tem esse objetivo. Lembra quando eu digo para vocês na sala de aula que um texto sem a obediência a sinais de pontuação, ela vira um trânsito desorganizado. E o trânsito, quando os motoristas ou os pedestres, eles não obedecem às regras, o que acontece? Acidentes. Na leitura é a mesma coisa. Para que acidente vai ser esse? Acidente será um prejuízo no entendimento, na interpretação, tendo em vista que a pessoa não utilizou os pontos, os sinais de pontuação, para ler de forma correta e para escrever também. O mal dentro do texto ele vai ocorrer dessas 2 formas. Na leitura oral, e quando você está escrevendo, você também precisa pontuar corretamente. Então, meus amores, a pontuação é extremamente necessária para dar clareza ao entendimento do texto. Então, vamos continuar? Na página 42, continuando aí, ó, nós vamos continuar os outros pontos, os outros sinais. Ponto final. Indica que a frase terminou, um pensamento que foi concluído, só isso. O ponto é usado no final da frase para marcar uma pausa. Exemplo, e por fim a discussão. Acabou. Ponto de exclamação. É usado em frases exclamativas para indicar alegria, admiração, raiva, ódio.
Exemplo. Então, que nos usem direito. Olha como tá. Então, que nos usem direito. Olha a ênfase que esse sinal ele está dando à frase. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é um sinal usado para indicar uma pergunta. Exemplo. Viram como eu sou importante? E percebam que o texto ele tem várias interrogações. Vírgula. A vírgula é usada para separar termos das frases, expressões de chamamento, às quais damos o nome vocativo e para separar frases. Exemplo. Se não nos colocarem corretamente, vira confusão como agora. Observe a pausa que é dado quando se é colocada a vírgula. Se não nos colocarem corretamente, viram confusão agora. Se você tirar a vírgula, olha como ficaria. Se não nos colocarem corretamente, viram confusão como agora. Se não nos colocarem corretamente, viram confusão como agora. Veja como fica atropelado. Olha a diferença. Se não nos colocarem corretamente, viram confusão como agora. Então, a vírgula ela é extremamente importante, porque ela vai dar essa pausa e vai fazer com que o leitor ele se situe dentro do texto, calmamente, entendendo o que é aquilo que a leitura está se propondo a dizer. E aquilo facilita o entendimento. Travessão. É usado principalmente para introduzir uma fala no discurso direto. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Alguém vai falar, o início da fala de alguém. Então, ó, travessão. É para introduzir um discurso direto, uma fala. Toda vez que alguém vai falar, você, ó, travessão. Mariana chegou em casa e disse ali 2 pontos. Quando Mariana disse, mamãe, posso pegar a flor? Travessão. Mamãe, vírgula, posso pegar a flor? Interrogação. Perceberam? Então, a utilização dos sinais de pontuação é algo muito fácil. 2 pontos. É usado para introduzir um exemplo, uma enumeração. O discurso direto, uma citação, um esclarecimento. Olha exemplo. O certo seria... Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português. Perceba aí, olhe a ênfase dada, mais a uma pausa. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português. Então, os 2 pontos, eles servem para fazer essa enumeração. Há uma pausa. Eu não saio diretamente de uma frase para outra. O certo seria... os sinais de pontuação estarem quietos dentro do livro de português, certo? Então, dá para ver calmamente o objetivo dos 2 pontos dentro de uma fala. E também quando é durante uma escrita. Reticências podem indicar uma interrupção na frase ou na ação que permanece inacabada, ou se prolonga no tempo, bem como uma dúvida, um suspense, ó exemplo. Ou dá margem para outras interpretações. Mariana chegou cansada em casa e... Olha esse i, reticências, reticências, reticências. Dá a ideia que Mariana chegou em casa e dormiu. Mariana chegou em casa e logo após saiu. Então, a reticências ele é um sinal que ele dá uma incompletude dentro do pensamento na fala. Ele vai dar uma conotação de dúvida, de suspense. Então, também é um sinal muito fácil de usar e de entender o sentido, a sua aplicabilidade dentro do texto. Tudo bem, meus amores? Aí vocês vão ter na página 42 uma outra atividade. Então, vamos ver aqui. Falamos do hífen. Aqui eu proponho para vocês 3 atividades, que é para vocês pontuarem. A professora estava entregando as produções do texto que os alunos haviam feito em casa. Olha, a letra maiúscula já está nos dando ideia do que é que vamos usar. Quando entregou a do Joãozinho, ele falou, ó, Joãozinho, por que você não terminou a sua produção de texto? É, professora, o meu pai precisou sair. Muito fácil essa pontuação. Percebam que aí eu vou ter interrogação, exclamação, 2 pontos, ponto final. Está muito claro. Juquim estava distraído de cabeça baixa, mexendo embaixo da carteira. A professora viu que ele estava desmontando a caneta. Ela perguntou, o que você está fazendo, Juquinha? Estou tentando ver de onde saem as letrinhas. Eu não vou continuar lendo, eu já estou dando muita chance para vocês. Mas eu espero que vocês não sintam nenhuma dúvida. Aqui é outra atividade que eu passo, onde vocês vão relacionar a função de cada sinal com
Cada sinal, a sua função. E aqui eu trago outro texto que vocês vão utilizar os sinais de pontuação. Aqui outra tarefa que vocês também vão continuar fazendo a pontuação, tá vendo? Pontue as frases abaixo com ponto final, interrogação, exclamação e vírgula. Pronto, meus amores. Mas olha, eu estarei passando outras atividades sobre pontuação. Tudo bem? Beijos e até a próxima aula.